Que a tão maravilhosa graça de Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso maravilhoso Pai Celestial, possa envolver o seu coração a partir de agora. Nós ficaremos juntos durante um tempinho bem pequeno, mas o que eu vou plantar no seu coração é uma semente gloriosa, é a semente da Palavra de Deus. E quando essa semente cai num bom terreno, ela floresce. E quando você percebe esse florescer da Palavra de Deus na sua vida, as respostas vão chegando na sua caminhada de uma maneira tão gloriosa. Cada dia com Jesus é sempre melhor do que o dia anterior. Cada dia andando com Ele, não apenas novas revelações, novos propósitos e, acima de tudo, o carinho tão grande que Deus tem para você. Eu não estou aqui simplesmente para divulgar a placa de uma igreja ou trazer ao seu coração uma doutrina. Estou aqui para levar o seu coração a descansar em Deus, a experimentar da misericórdia dEle e, ao mesmo tempo, a compreensão que você deve ter do chamado, daquilo que Ele tem para a sua vida. Cada dia que eu chego aqui ministrando ao seu coração, eu confesso que eu venho com muito temor, com muito tremor também, porque eu vou dar contas a Ele do que eu falar aqui. E tudo que eu quero falar, basicamente são só duas realidades: que Deus é bom e que a misericórdia dEle dura, mas dura para sempre. Talvez você tenha vivido dias tão difíceis, de tantos conflitos, de tantas ameaças, de tantas lágrimas, quem sabe tropeçou tanto. E é tão bom quando nós nos voltamos para a Palavra de Deus. E Jesus Cristo disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, eu vou alimentar você com a palavra do Senhor. Ela não vai entrar simplesmente nos seus ouvidos, mas eu posso dizer que vai chegar até o seu coração. O Salmo 90 é uma oração. E essa oração não é simplesmente para nós ficarmos repetindo como se fosse uma reza, um mantra, só ficando repetindo. Não é assim. O poder da Palavra de Deus é o mesmo poder dEle, é a mesma expressão do seu caráter e da sua misericórdia. Quando você lê a Palavra, quando você ouve a Palavra, você precisa estar com seu espírito tão aberto, seu coração tão disposto realmente a ouvir o que Deus tem. E Ele diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, viceja, floresce, à tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Preste atenção no que diz agora. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? E a Tua cólera segundo o temor que é Te devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus.
confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. O texto começa dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Essa situação tão delicada do coronavírus. Quantas mortes, quantas pessoas vivendo momentos tão delicados, tanta corrida, e praticamente quase todas as pessoas não conheciam essa palavra, coronavírus. Hoje elas estão falando isso sem parar. Mas no meio de tudo isso, pode vir uma peste, pode vir situações tão delicadas, as pressões as mais absurdas, mas ele diz que o desejo de Deus é que você o veja como seu refúgio, como a sua fortaleza, como seu socorro, bem presente no meio da angústia. Não significa apenas aquele diagnóstico médico que você recebeu há pouco tempo, que você está com câncer em estado terminal. Não simplesmente aquele mandato que chegou da polícia para você e você está aí tão ansioso. Ou há pouco que você foi demitido do seu emprego. São notícias, e muitas vezes notícias assim que ferem, que machucam, que traz tantas coisas assim, tão terríveis, no meio de tanta instabilidade, mas o único refúgio que você pode ter às 24 horas é Deus. Não é uma religião. Há uma diferença muito grande entre religião e o Evangelho. Porque a religião é um sistema, é algo brotado da cabeça dos homens. Os homens que fizeram, sabe como? Religião é obra dos homens. No latim, a palavra religião é religare. E religare é religar, é o esforço do homem para ligar-se com Deus. Mas ao contrário, o Evangelho é diferente. Não é o homem que se liga a Deus, é Deus que se liga ao homem. É Deus que veio até nós. Jesus Cristo, Ele veio exatamente para que você pudesse conhecer Deus, pudesse ser abençoado por Ele, pudesse ter intimidade com Deus, pudesse realmente adorá-lo. A razão pela qual nós existimos por Ele, para Ele e para a própria glória dEle. Por isso que não existe nada, mas absolutamente nada, que possa preencher esse vazio aí dentro de você. Essa busca que muitas vezes você tem feito, correndo de um lado para o outro, muitas vezes indo até de uma religião para outra, e troca, e vai ali. Mas aqui está, a fonte é a palavra de Deus. Em qualquer lugar que você for, para você saber que realmente Deus está agindo ali, essa é a palavra dEle, está sendo pregada, está sendo anunciada e está sendo vivida também. Caso contrário, nada vai acontecer. Mas quando você se volta para a palavra do Senhor, e esta palavra que Deus tem sido, mas muitas vezes você fica tão preso àquelas bênçãos que você já recebeu no passado, quantas intervenções celestiais, quantos momentos que você experimentou a intervenção de Deus, a manifestação da bondade dEle, mas hoje para você é apenas história. O importante é você sempre guardar que você não vive o amanhã, nem o ontem. Você tem apenas o hoje para viver. E aqui diz, Deus tem sido o nosso refúgio, nossa fortaleza de geração em geração. E o salmista, ele vai declarando toda esta verdade, da ansiedade do coração do homem, mas ao mesmo tempo apontando o caminho. Deus, ele não dá apenas o diagnóstico, ele dá a solução. Ele traz o remédio, ele traz exatamente aquilo que pode mudar. E aquilo que pode mudar não é apenas algo tão simples, ele deu alguém. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não pense você que Jesus Cristo veio só para fazer uma religião nova, ou só para operar sinais, maravilhas, de ser um grande profeta. Não, ele veio por sua causa. Como? Exatamente, ele veio por você. Ele já te conhecia. Você não passou a existir
logo depois que você nasceu, mas na mente de Deus você já existia. Você não é fruto do acaso, não. A Bíblia diz que Deus viu os nossos dias e escreveu no seu livro todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Eu estou falando com você agora. Mas antes que o mundo existisse, Deus já sabia que eu estaria aqui agora, falando exatamente com você agora, que Ele se importa com você, que Ele tem o melhor para a sua vida. Mas você precisa voltar para Ele. Longe dele, a vida nunca é vida. Longe dele, a vida nunca tem sabor. Longe dele, você vai encontrar apenas o quê? O medo, a ansiedade, a inquietação, uma intranquilidade tão grande. Por isso que a mensagem de Jesus, ele sempre abria os braços e dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E ele diz: e eu vos aliviarei. Vinde a mim. O grande problema é que muitas vezes você está querendo ir para a igreja tal, vai para a igreja tal, sai dela, vai para outra, corre para cá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, e tanta confusão. Não é bem assim. Jesus, não existe dois Jesus. Jesus é um só. Agora, o modo que você o conhece, muitas vezes é diferente. Mas quando você conhece Jesus, o Jesus da Bíblia, os ensinos dele estão aqui. Tudo que você precisa para conhecer Deus está aqui. Não se pode escrever uma página a mais, nenhuma. Tudo. Por isso que Jesus Cristo disse assim: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E quando você pauta a sua vida pela palavra de Deus, você vai ter a graça de perceber que é tudo aquilo que está em sua volta e que muitas vezes você tem procurado uma resposta, uma solução, você vai encontrar nele. Por isso que o texto termina dizendo assim: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos as adversidades. Esse tempo de adversidade, esse tempo de situações tão delicadas como a do coronavírus e de outras coisas que podem novamente surgir, e de tantas corridas, tantas coisas fazendo assim, apontando, olha, não vai dar, mas quando você se volta para a palavra dele, é tão diferente. Diz assim: aos teus servos apareçam as tuas obras. Quando você realmente se volta para Jesus, você passa a ser um servo dele. E por isso diz: apareçam as tuas obras. E quais são as obras que Jesus Cristo veio? Ele disse: eu vim para destruir as obras do diabo. Todo o intento do diabo sobre a sua vida é para te matar, para te roubar, para te destruir, para te aniquilar, para te levar para o inferno. Mas ao contrário, Jesus veio exatamente para fazer o inverso, para trazer para você vida, e vida com abundância. Então, por isso, hoje, você pode tomar essa decisão. Você pode escolher viver assim. E nós queremos te ajudar. Não queremos só ficar falando com você. Os nossos telefones estão aí, na tela. Você pode ligar qualquer hora. Pode ligar às 24 horas. Nós vamos ouvir você. Vamos orar com você. Vamos colocar a sua vida nas mãos de Deus, o Pai. E Ele disse: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que você não sabe. E o que você precisa saber é que Ele disse assim: eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Então, desfrute dessa verdade hoje e para sempre. Amém. Tudo começou quando eu era criança. Eu tinha uma dependência emocional do meu pai e foi a partir daí que eu comecei a pensar em suicídio. Eu pensava: não, tudo bem, eu não preciso sofrer com medo do meu pai morrer, porque eu posso morrer também.
Então, quando eu fui para a escola, eu acabei tendo alguns problemas também, sofri bullying e eu fui me distanciando das pessoas. Não como eu me definia exatamente até pouquíssimo tempo atrás, mas como o Senhor me mostrou que Ele me define como joia preciosa. Eu comecei a reparar que um acúmulo de sintomas, né, uma mudança de humor, irritabilidade, esquecimento constante. Comecei a esquecer o nome das minhas filhas, começou a interferir no meu discurso, na minha memória, na minha fala, e eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério. E que, de fato, tinha alguma coisa muito disfuncional no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.